Bom, a gente vai começar falando da cantora Jojo Todinho, que fez ontem uma cirurgia bariátrica, que é uma opção de tratamento para obesidade. Jojo apareceu agora há pouquinho nos stories do Instagram para dizer que está bem e que saiu do centro de terapia intensiva hoje de manhã. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, gente, e Metabólica também, nos últimos 5 anos foram realizadas mais de 311 mil cirurgias bariátricas pelos planos de saúde e também pelo SUS. Vamos falar então com o doutor Antônio Carlos Valese, que é presidente da sociedade, está aqui para falar um pouquinho com a gente, explicar mais sobre esse procedimento. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Doutor, quando que essa cirurgia, né, a bariátrica é indicada? Toda pessoa obesa pode se submeter a essa cirurgia? Sim, existem índices que nós levamos em conta, que são regulamentados, inclusive, por agentes regulatórios, Ministério da Saúde, que divide o peso pela altura do paciente, que é o índice de massa corpórea. Esses pacientes, quando se enquadram acima de 40 quilogramas por metro quadrado ou 35 quilogramas por metro quadrado com alguma doença, diabetes, hipertensão, eles têm indicação cirúrgica. Não quer dizer que todas essas pessoas devem ser operadas. Obviamente, antes, elas são elegíveis para cirurgia, mas antes de se fazer o procedimento cirúrgico, elas devem tentar um tratamento clínico, devem procurar seu endocrinologista para ver se essa obesidade não tem uma causa hormonal que possa ser tratada de maneira diferente da cirurgia. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, então, quando os pacientes já tentaram o tratamento clínico sem sucesso, eles se enquadram nesses valores aí do cálculo do índice de massa corpórea. Doutor, mas também tem muito paciente que acaba optando pela cirurgia, né, junto com o médico ali, até por ser mais fácil, né, tô falando por parte do paciente. Quais os critérios que têm que ser seguidos antes de chegar nessa possibilidade? Perfeito. Não é um procedimento fácil. Ele é um procedimento que está aí para ajudar essas pessoas que não conseguiram emagrecer de maneira clínica, seja com dieta, com medicamentos, mas essas pessoas têm que passar por uma avaliação com o nutricionista, como eu falei, com o endocrinologista, uma avaliação psicológica, porque a cirurgia é ótima, mas vai exigir dessa pessoa um comprometimento consigo mesmo e com mudanças que vão acontecer por causa das alterações anatômicas que vão ocorrer devido às técnicas cirúrgicas. Doutor, e existem vários tipos de cirurgia bariátrica, como é que funciona? Existem diversos tipos, basicamente no nosso país 2 são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, que é a chamada gastrectomia vertical, ou popularmente conhecida como sleeve, onde, a grosso modo, somente há uma diminuição do estômago. O cirurgião, ele retira uma grande parte do estômago, transformando-o num órgão com uma capacidade bem menor. A segunda cirurgia, que é o bypass gástrico, a derivação gástrica, é uma cirurgia que também diminui o estômago, mas faz uma ligação com o intestino, fazendo um desvio desse alimento, que ele não vai passar pela parte inicial do intestino. Dessa maneira, o alimento ingerido vai direto para o intestino delgado. São 2 cirurgias diferentes, com resultados diferentes, com aplicações, assim, muito individuais, que o cirurgião vai saber indicar para esse ou para aquele paciente. Agora, doutor, feita a cirurgia, pós, né, a cirurgia bariátrica é um processo difícil de ser acompanhado, né, em relação à quantidade de alimentação e até também acompanhamento psicológico, né? Sim, o paciente que vai submeter ao procedimento cirúrgico, ele tem que saber que ele vai usar uma cirurgia para ajudá-lo. Ela não vai ser a solução de todos os seus problemas. Ele vai precisar da ajuda dele, um comprometimento em relação à alimentação. Ele tem que saber que ele vai trocar uma nova realidade alimentar por uma perda de peso, uma melhora das suas doenças. Então, ele tem que saber que essa troca vai exigir, como tudo na vida, um sacrifício, uma
mudança de hábito, mas o que eu digo para você é que isso aí compensa, sim, no início é um pouco mais difícil, a adaptação, sempre uma adaptação nova, ela requer novos hábitos, mas compensa, sim. Agora, doutor, né, a paciente passa por essa cirurgia e ele tem que tomar cuidado, né, como o senhor falou aí, os cuidados que ele tem que tomar, até porque a pessoa pode voltar a engordar de novo, né? Infelizmente, isso é possível, porque, como eu falei, se não houver um comprometimento em relação à alimentação, hábitos saudáveis, você é um paciente que ele metabolicamente é feito para ter o seu peso elevado, para aumentar o peso. Então, se ele não tiver esse comprometimento, o acompanhamento de profissionais, educadores físicos, nutricionistas, seu médico, endocrinologista, ele poderá sim ter uma recidiva do seu peso. E só para a gente finalizar, doutor, quais os riscos dessa cirurgia? Felizmente é uma cirurgia extremamente segura. Hoje nós temos técnicas anestésicas e técnicas cirúrgicas que adicionaram uma segurança muito grande à cirurgia, de maneira que a taxa de mortalidade ela é superponível às cirurgias corriqueiras que são feitas, como uma retirada de vesícula, por exemplo, menor até do que determinadas cirurgias ortopédicas, como prótese de quadril. Mas, lógico, todo procedimento cirúrgico, mesmo os procedimentos mais banais, eles estão sujeitos a complicações, a intercorrências, então não se pode dizer que é totalmente isento de risco. O que pode sim afirmar com segurança é que uma cirurgia bastante segura. Doutor, prometi que era a última, na verdade essa é a última. Eu queria saber se acontece com frequência da pessoa que foi submetida a essa cirurgia voltar a engordar de novo, né? A ter um cenário ali de obesidade. Perfeito. Isso nós temos que diferenciar o que é uma recidiva do peso e o que é um aumento fisiológico do peso após o procedimento cirúrgico. Todos nós, ao longo da vida, podemos ir aumentando o nosso peso, já que a nossa taxa de metabolismo ela vai decrescendo. Mas alguns pacientes, eles podem sim ter uma recidiva do seu peso, como eu falei. Felizmente, essa taxa é bem menor do que o sucesso, já que as cirurgias são bastante potentes em emagrecer e manter esse paciente magro ao longo do tempo. É o melhor método que existe hoje para emagrecer o paciente e mantê-lo magro, melhor que qualquer procedimento não cirúrgico. Perfeito, a gente conversou com o Antônio Carlos Valese, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Doutor, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço.